Vamos agora ver a segunda parte da palestra sobre doença mental, proferida pelo Dr. Alberto Almeida. Até aqui, você já percebeu que nossa cultura se cansou de remediar sintomas, de tratar doenças mentais como defeitos biológicos isolados, como se a alma não tivesse voz. Alberto Almeida nos revela que há histórias, dores, traumas que atravessam gerações, que não cabem em remédios, que não se curam só com terapias convencionais. Histórias de culpa não resolvida, feridas iniciais, até mesmo memórias emocionais no útero, que permanecem vibrando no corpo, na mente. Preste muita atenção no que vem agora. Este é o ponto mais forte desta mensagem. Você verá como a doença mental pode ser um mapa de onde a alma se perdeu, uma forma de espelho que aponta. Aqui precisa ser cuidado, aqui precisa ser amado. A fobia que paralisa, o medo que trava, o delírio que isola, não são meros defeitos, mas sinais codificados de algo maior. Para um espírito profundamente comprometido, que agora tem condições de voltar e renascer, ainda com doença, mas menos, e já com aprendizado de valorização da vida. Assim sendo, caríssimos amigos, o Espiritismo vem ao nosso encontro hoje, nesta noite, para abrir um espaço de reflexão sobre o que nós estamos fazendo em relação às PIVIDs que nós temos. O que é que nós estamos fazendo com os desafios de cuidar da nossa saúde? Como dizia uma senhora outro dia que eu examinei tudo normal. Ela disse, doutor, isso é um problema. Eu disse, como um problema? Ela disse, sim, eu tenho 87 anos, não tenho nada. Então o meu filho, como é que vai ser? Como é que eu vou morrer? Como é que o meu filho... Ela preocupada porque ela tinha muita saúde. Não tinha nada, a saúde estava bem, o peso estava bem, a pressão estava boa. E ela ficou assim quase admirada, porque não tinha nenhuma doença. Eu digo, dê graças a Deus que a senhora não tem a doença. Mas então eu vou morrer de quê? Você vai morrer de saúde, eu disse para ela. Porque o corpo é apenas um espaço de aprendizado. Nós não somos imortais no corpo, somos imortais na alma. O corpo é um espaço que a gente tem que aproveitar e cuidar do nosso corpinho. É um templo que a gente está habitando. E nós não podemos negligenciá-lo. Precisamos cuidar dele adequadamente para que ele possa ter longevidade e qualidade de vida. Não basta só longevidade e qualidade de vida, para que a nossa alma, em o habitando, o santifique, santificando o aprendizado que aquele corpo media, permite, favorece. E assim, nós vamos numa boa direção. Porque o Espiritismo, ele é tão formoso, que ele nos ensina, na área médica, de que nós precisamos fazer uma anamnese. Anamnese é uma palavra estranha, né? Mas vocês já vão entender o que significa. Mnese, memória. An significa não, perda da memória. E anamnese significa recuperar a memória perdida. Todo doente, ele adoeceu em algum tempo porque ele se perdeu de si mesmo. Para nós que temos o olhar espírita, tratar uma pessoa não é curar a enfermidade é só curar a doença. Nós olhamos para a enfermidade o enfermo e para além do enfermo, o ser saudável que o habita. Ou seja, nós temos dentro de nós mesmos um médico interno. Nós temos um laboratório medicamentoso dentro de nós mesmos. Nós temos um potencial de cura dentro de nós mesmos, que nós rompemos no movimento de desapropriação, de desconexão. A anamnese não é só voltar para saber quando começou a doença. A anamnese é para saber quando o espírito se desconectou das leis. Para que ele possa, em recuperando a sua memória de que ele é um ser divino, ele possa ser o principal articulador da sua saúde. Porque a maioria de nós chega no médico que quer que ele nos cure. Com o psicólogo quer que ele tire a encrenca. No centro espírita que os espíritos nos curem. Isso é a atribuição nossa. O médico, o psicoterapeuta, os espíritos amigos, eles são nossos cúmplices. Eles são nossos auxiliares. Eles são as testemunhas ativas. Mas o articulador, o sujeito, o médico efetivo de você é você, da sua saúde. Não transfira a ninguém. E é por isso que Jesus, quando curava aquele cidadão, disse, não tornes a errar para que não te aconteça coisa pior. Era um processo de chamamento para a anamnese. Que ele fizesse a anamnese.
para que ele pudesse recuperar dentro dele de que ele é um ser cósmico, divino, de que nós não nascemos para gerar enfermidade. Enfermidade foi escolha nossa, não é de Deus. Então, o convite nesta noite é para que possamos abrir a alma para nós mesmos, para auscultar o Cristo interno, do qual nós nos desconectamos, e perdido de nós mesmos, do nosso sagrado, nós seguimos descaminhos e adoecemos, com alguns cúmplices que hoje surgem como familiares, coparticipando das nossas enfermidades. Vamos para as perguntas. Aproveitem e fazer as perguntas. Quer dizer, Diego, você utiliza a regressão, né, como uma ferramenta para cura também, não? Para ajudar o outro a se curar. É. É um instrumento válido. É um instrumento válido quando bem indicado e quando exercido como um profissional que está competentemente formado na área, na ferramenta, e é ético para poder saber as indicações, as contraindicações e as limitações de que toda ferramenta terapêutica tem no âmbito psicoterapêutico. Porque se um computador está ruim, eu em casa brinco com a minha mãe, porque ela diz que tudo que eu toco eu escangalho. Eu fui direitar uma televisão, veio o técnico e o técnico não conseguiu botar a televisão no lugar. Então ela criou uma fobia à aproximação minha dos instrumentos eletrônicos. Então quando alguma coisa dá defeito, eu digo, mãe, a senhora tem, eu posso ajudar, a senhora tem um martelo aí? Eu peço um martelo. Em que o martelo serve para resolver o problema do computador, né? Mas um prego, o martelo ajuda, se tiver que enfiar o prego na bucha, né? Mas se eu meter o martelo em tudo, eu vou quebrar a vidraça, porque às vezes é apenas a necessidade de uma chave de fenda. Então, todo instrumento psicoterapêutico, todo instrumental, ele funciona como instrumental. E aquele que articula esses instrumentos precisa saber usá-los de forma ecológica. Quem mais? Diga, minha querida. Se é o caso da pessoa, do paciente precisar da regressão, quantas sessões de regressão seriam necessárias, vai depender do quadro depois da conversa? Não há uma forma de determinar o número de sessões. Porque eu citei para vocês um quadro fóbico que com 2 sessões se resolveu. Mas os quadros relacionais, quando há indicação, habitualmente são necessárias muitas sessões. Por quê? Uma situação ela não se resolve, senão você lidando com as várias situações. Realmente, isso toca escangalho mesmo. Tem um martelo aí para... Não é a pilha, por isso que eu disse para você, não. É a pilha, porque eu fico pilhado, eu tiro toda a energia da pilha. Então, quando uma situação é complexa, ela envolve um conteúdo que tem várias experiências relacionadas. Então a pessoa vai para uma experiência menor, a experiência matriz, raramente a pessoa vai de primeira. Ela vai para experiências menores, por mecanismo de defesa. Ela vai enfraquecendo, até que desaparece o conteúdo. Agora, o número de sessões não é possível precisar. Eu acho que acabou isso aqui. Que já deu. Isso aqui já deu. Então, você entendeu, né? Então é assim. Então, não pode. Como há o processo da contraindicação, eu quero até aproveitar e dizer, porque as pessoas têm uma fantasia de que regressão vai resolver tudo.
e a maioria vai lá para saber quem importante que foi. Olha, gente importante foram poucas na humanidade. Históricas, pouquíssimas. E importantes são poucos. Vê a gente é importante hoje, a gente é um pé de chinelo. E assim é a maioria da humanidade. Ninguém quer ser um braçal, um campesino. A gente quer saber se foi um rei, uma rainha, um faraó. Mera curiosidade que o Espírito Emmanuel nos chamou a atenção, de forma muito solene, de que o esquecimento proposto pelos Espíritos Allan Kardec é uma bênção. Mas as pessoas que procuram, querem saber, pelo menos, não, fui contemporâneo de Jesus. Quer dizer, quando não consegue ser nada, ela quer ser contemporâneo de Jesus. É um atendimento egóico, não é um atendimento psicoterapêutico de tratamento de cura. Ou então, algumas pessoas querem saber o que o pai fez, o que a mãe fez, para depois que eles sabem dizer, está vendo, o senhor fez isso, fez aquilo, para se vingar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado que a abordagem da regressão de memória é uma intervenção psicoterapêutica. Portanto, que deve obedecer à indicação feita pelo profissional competente que possa estar ajuizando essa indicação ou a contraindicação. A maioria das pessoas que me procuram, elas não têm necessidade de regressão. E a regressão, quando se faz, é objetivando a progressão, ou seja, trabalhar algo do passado que está presente dentro de mim, está me impedindo de caminhar. Não é um mergulho no passado, dá licença. Não é um mergulho do passado puro e simples. É para trabalhar algo que eu não resolvi e que está no aqui e no agora me embaraçando. Então eu solto para que eu possa progredir. Esse é o objetivo da regressão de memória, a progressão da pessoa. Pois não. Técnica que o senhor usa para a regressão. Eu vi às vezes na televisão eles fazem hipnotismo ou uma coisa mais leve. Qual é a técnica empregada para levar a pessoa a lembrar coisas? Há várias técnicas, várias formas de fazer uma pessoa regredir. Todas elas tendem a ser condutoras para que o indivíduo amplie seu estado de consciência. Não é aquela hipnose tradicional, standard, em que a pessoa vai e que funciona apenas para demonstrações públicas, para mostrar como o nosso psiquismo funciona, porque essa não é de efeitos terapêuticos. A regressão de memória, ela funciona no estado hipnoidal, ou seja, uma indução que permite com que a pessoa abra o espaço mental de vigília, ampliando a sua consciência, e essa consciência ampliada, ela permite que você possa acessar conteúdos de memórias profundos. Do mesmo jeito que durante o sono, a gente pode ampliar a consciência quando dorme, desconecta do corpo, e pode ter lembranças durante o sono. Ou se você estiver meditando, você pode ter lembranças durante o estado de meditação e pode lembrar. Ou se você estiver num transe mediúnico, você for um médium de psicofonia, por exemplo, quando você faz um transe, você está no estado ampliado de consciência. Se aquele espírito é um espírito vinculado a você, ele sai e você fica lá lembrando do passado. Fica lá regredido. Ou mesmo, quando você, no estado de transe na reunião mediúnica, relaxa, amplia o estado de consciência, você pode ter lembranças. Então, essas lembranças, elas se dão quando a gente amplia a nossa capacidade de busca desses arquivos profundos. No âmbito psicoterapêutico, há várias técnicas de indução para ajudar essa pessoa a fazer essa conexão. Pois não. O senhor disse que a esquizofrenia no jovem é muito grave, muito acentuada. E a oração deve ser feita para a pessoa esquizofrênica, para que ela supere, ou para o espírito que afetou. Normalmente o esquizofrênico, secundariamente, tem inimigos que ele lesou. E se ele tem inimigos, os inimigos que se aproximam dele, como se aproximavam do meu pai com transtorno do humor, agravam o processo.
A oração, a frequência ao centro espírita, o evangelho no lar, o cultivo em casa da boa palavra, da boa convivência, o trato adequado, cria um ambiente espiritual de favorecimento e de proteção do enfermo e de ajuda aos nossos irmãos que foram prejudicados. Quando eu disse que meu pai, com 92 anos, na UTI, ainda estávamos atendendo as entidades que queriam sufocá-lo na UTI, com raiva dele, nós estávamos atendendo os nossos irmãos que ele prejudicou como parte do processo de resgate dele. Mas a esquizofrenia não é uma doença determinada pelo espírito, não é um quadro cuja obsessão foi a causa que gerou a obsessão. Porque nós temos que fazer bem essa diferença. A doença mental da pessoa e as conexões espirituais que ela faz dos seus inimigos ou das sintonias que ela estabelece secundariamente, configurando um quadro obsessivo secundário. Isso é uma coisa. E a outra coisa, a pessoa entra num quadro de obsessão e faz um desarranjo mental por um tempo, por um período, que sugere um quadro de esquizofrenia, que o médico olha e pensa que é esquizofrenia. E medica como esquizofrenia. Não é esquizofrenia, é obsessão, alterou o psiquismo da pessoa por uma interferência espiritual e a pessoa está fazendo um quadro esquizoide de humor ou um quadro que simula esquizofrenia, mas não é esquizofrenia. Quando ele trata a obsessão, que é o quadro base, o quadro primário, a esquizofrenia cede. Por isso que o psiquiatra de bom senso, ele nunca dá um diagnóstico de esquizofrenia. Ele espera 2 anos. Por quê? Porque de repente ele diz que é esquizofrenia, tem os sintomas da esquizofrenia e de repente a pessoa cura. Então o que é que ele pensa? Essa pessoa simulou e me enganou. Ele não conhece espiritismo. Então ele vai para o âmbito de que houve um processo de falseamento na informação. E ele tem razão, se ele é materialista, ele não conhece os problemas espirituais. Mas se ele conhece, e hoje a psiquiatria já tem avançado, ainda que timidamente, para considerar que há patologias que simulam a esquizofrenia, que são as interferências espirituais, de que há determinadas patologias psiquiátricas, de que você tem que avaliar se a pessoa está num conjunto de vivência, num ambiente religioso, e que pode sugerir aquele quadro que a pessoa, portanto, não mereça aquele diagnóstico. Porque ela está num ambiente religioso. Se você entrar numa reunião mediúnica, você vai pensar que todos ali estão precisando ser tratados, porque todos estão sofrendo de dissociação. E estão dissociados, mas não estão doentes, são médios. Um quer matar o outro diz que vai derrubar a casa. O psiquiatra diz que quer derrubar a casa e está doido. Vamos medicar esse cara. Não, mas aí acaba a reunião e ele volta para o normal. Ele está num ambiente, culturalmente, aonde ele pode viver, entre aspas, a esquizofrenia dele, a psicopatia dele, o transtorno do humor dele, a euforia dele. E depois que sai daquele ambiente, ele volta para o normal. Então, há uma diferença, notadamente feita pelo grande psiquiatra, o tcheco Stanislav Grof, que coloca muito claramente a diferença entre o estado emergente mediúnico e um quadro psiquiátrico, que são quadros que se assemelham na generalidade, mas eles têm uma história e eles têm um conjunto de sintomas que são muito diferentes. O quadro mediúnico ou o quadro obsessivo, que é um outro quadro, que eu estava citando, eles sugerem uma doença psiquiátrica, mas ela não é uma doença psiquiátrica. No meu dia a dia, quantas situações eu tenho dessa forma? Que a gente vê, e às vezes o doente que sofre interferência espiritual ou que apresenta o quadro mediúnico, ele já nem diz para o psiquiatra, que senão ele sabe que vai tomar remédio. Não, doutor, eu não disse isso para ele porque ele não acredita. Você vê, ele tem o juízo, ele tem a capacidade de avaliar para quem ele diz as coisas. O doente mental, ele não tem essa capacidade, ele vai de para um, de para outro, entendeu? É diferente. Então, o psiquiatra, às vezes, ele confunde um quadro de obsessão ou de mediunidade. Então, a pessoa perdeu um ente querido. Como inúmeras situações eu vejo dessa ordem. Acompanhei inúmeras situações dessa ordem. Aí ela está vendo a mãe. Ora, se está vendo a mãe, o psicólogo diz, não fez o luto, está projetando que está vendo a mãe. É um quadro psiquiátrico? Não, é um quadro mediúnico. Se está ficando perturbado, é um quadro também obsessivo. Mas não é um quadro de natureza psiquiátrico.
A pessoa não está fazendo um delírio ou uma alucinação visual. Ela está fazendo um registro espiritual. Porque eu vi essa situação, por exemplo, uma filha via a mãe, a outra filha via 5 filhas, 2 viam a mãe. Aí a mãe incorporou, eu atendendo isso no centro espírita, a mãe incorporou e disse, não, eu estou preocupado, porque o padrasto vai querer assediá-las sexualmente, eu quero que elas saibam, tinha desencarnado há 6 meses de câncer. Veja. E depois que disse isso, deu o recado, a gente conversou com a família, acabou a mãe. Conseguimos convencer de que a mãe podia se despreocupar, porque a mãe, por certo, tinha indícios e estava preocupada em proteger as filhas. E estava atormentando as filhas estavam se atormentando porque não tinham conhecimento. Essa família toda veio para o Espiritismo depois desse evento, que foi um evento espontâneo que aconteceu. Outro dia, por exemplo, eu estava atendendo uma senhora, e aí ela estava contando, ela entrou no consultório, uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, não é espírita, é uma simpatizante, e disse, essa semana foi triste para mim. Mas o que foi que aconteceu? Ela disse, não, eu fui num velório, eu fiquei muito triste, mas o que foi que aconteceu? Não, ela tem uma pessoa de 18 anos, que ela é madrinha, acompanha a mãe criando. Essa menina, que é filha da mãe, casou com outro cidadão e teve um filho. Então ela tem uma irmãzinha de 7 anos, só por parte de mãe. Então o pai dessazinha de 7 anos, com 50 anos jogando bola, teve um infarto e morreu. Tinha acabado de aposentar. Então ela foi ao velório dar um apoio para sua sobrinha, para sua tutelada, que estava afetada porque a irmã estava muito mal, porque o padrasto dela e o pai de 7 anos tinha morrido. Ela não tinha um vínculo tão grande com esse padrasto, mas ela estava mais pela irmã. Então ela foi dar um apoio. Quando chegou lá, ela me dizendo, então, ele tinha outros filhos de outro casamento, um de 17 anos chorou muito, falando que lamentava não ter conversado com o pai, porque ele precisava ter dito muitas coisas, chorou muito. Uma outra filha, mais de 18 anos aproximadamente, ficou calada, estava aborrecida, e a de 7 anos, quando pegou a palavra, botou o pai nas alturas, disse que era o melhor pai do mundo, e falava o que o pai fazia por ela, que o pai ficava todo o tempo com ela, que o pai ia jogar bola, levava ela, que ele levava ela para passear, porque ele era um pai para essa criança de 7 anos que não conseguiu ser para as outras. Então essa de 7 anos falou e todo mundo chorou. E essa minha paciente também. Quando ela está me contando esse episódio do que a garota falou, ela começou a sentir dor no peito. Ai, tô com dor, tô com dor. Aí eu percebi intuitivamente que era uma interferência espiritual. Eu digo, não, fique tranquila, respire, feche os olhos, entre nessa dor. Quando ela entrou na dor, ela incorporou. Faziam 6 dias aproximadamente. Quem comunicou? O finado. O defunto falou. E começou agoniado, aí eu comecei a tentar acalmá-lo e tudo. E ele agoniado, e confuso naturalmente, porque ele morreu de repente, ele não estava doente, estava jogando bola, teve um infarto com 50 anos, tinha acabado de aposentar. E aí, por isso não aposentem, tá? Não tem nada a ver o que eu disse uma coisa com a outra, né? Mas é só para... E aí, Aí eu estou conversando com ele, aí de repente, lá pelas tantas, eu digo para ele, aí, pelo que ele estava ali, ele disse, não, eu queria que ela ajudasse também, porque ele sabia que ela ajudava a outra, eu queria que ela ajudasse a minha filha, porque tu está vendo a situação que aconteceu, mas ao mesmo tempo que ele dizia isso, ele estava muito ainda sem aceitar a situação, se adaptando ao mundo que ele sabia que estava vivo, mas tinha morrido, mas ele estava com aquela turbação normal do espírito que desencarna sem ter o conhecimento espírita, naturalmente, ele não era espírita. E aí eu digo, pois é, tu viestes aqui, tu foste trazido aqui por alguém que te ama muito. Aí ele reagiu, essa é minha mãe. Eu digo, pois é, que bom a tua mãe, eu não suporto ela, eu odeio ela, e começou a xingar a mãe. A gente sabe que todo mundo xinga a mãe no trânsito, do outro, né? A nossa, e a gente xinga do outro porque a nossa é sagrada. Então, mãe é um espaço muito delicado. Muito delicado. E aí eu fiquei sem entender porque ele reagiu. Aí eu contornei a situação e fui, acalmei, ele se acalmou mais um pouco e tudo. E ele, portanto, confessou que ela tinha trazido, mas que ele a odiava. Tudo bem, acabou aquele momento, a paciente voltou, estava sentindo dor no peito, voltou, como é que você está? Não, estou bem. Ela disse, estranho, né, doutor? Eu digo, estranho. O senhor acha isso normal? Eu digo, acho.
Aconteceu, normal, né? Imagine seu espírito dizer, não, coisa do outro mundo, sexta-feira 7h13. Tudo bem. Seguiu-se a sessão. Na outra semana ela veio e disse, doutor Alberto, estou muito intrigada. O que é que foi? Não, eu não acreditei naquilo, doutor Alberto. Sabe o que eu fiz? Eu fui pesquisar. Digo, pesquisar o quê? Não, eu vi tudo que ele disse. Eu vi. Ele xingou a mãe dele e tudo. E o senhor disse que alguém tinha trazido, ele disse que foi a mãe, o senhor elogiou, ele xingou a mãe. Aí eu fui saber. Doutor Alberto, não é que é verdade? Digo, verdade o quê? Não, a mãe dele já tinha morrido. E ele não gostava da mãe dele, odiava a mãe dele. Eu digo, mas por quê? Não, porque quando ele nasceu, a mãe dele não pôde criar ele, deu para a irmã. A irmã criou ele. E ele nunca perdoou a mãe dele por ter dado ele para a irmã dele. A mãe dele morreu sem que ele tivesse se reconciliado com a mãe. Então veja essa mãe, sabe lá em que circunstância deu filho? O bichinho desencarnou, ela foi pegar ele, o bichinho ainda estava revoltado com ela, como a gente é rebelde, né? E a mãe que fez um parto para cá, estava fazendo um parto para lá, e o bicho novamente ainda reagindo. Aí eu digo, pois é normal. O Espiritismo faz a abordagem da déficit de atenção. O déficit de atenção, ele merece uma compreensão de que a alma que nasce nessa circunstância, e aí vai uma grande extensão, porque o transtorno do déficit de atenção, ele tem vários graus e tem várias interfaces. Às vezes é só o processo da concentração, às vezes vem junto uma hiperatividade, às vezes vem junto com impulsos, então há muitos matizes que envolvem o transtorno do déficit de atenção. Mas é bom que se diga de que o indivíduo, o espírito que renasce nessa circunstância e que modela esse psiquismo, ele é alguém que vem precisando de um bom acolhimento. O mundo é frenético hoje. As cidades são superlotadas. Todo mundo corre, não é verdade, hoje? Então tem uma psicosfera de agitação. A criança nasce e os pais, nós pais, temos poucas disponibilidade para a criança. A criança traz, enquanto espírito, já traz pendências que se manifestam com uma ansiedade estratosférica e que se manifesta com um quadro de transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade ou não, com impulsividade ou não, com medo ou não. E aí o que faz hoje, o que é que a gente faz? Ao invés de fazer um acolhimento, fazer uma redução da marcha, poder pacificar mais a criança, dar mais atenção e mais tempo para ela, eu vejo como os pais fazem no consultório. Menino te acomoda, menino te acomoda, até eu já fico agitado com a mãe. Porque se eu quero fazer uma criança dormir, eu posso, uma criança agitada, eu digo, e está correndo na casa, eu digo, menino vai dormir, menino vai dormir, menino te acomoda, tu não vai dormir, menino. Quer dizer, eu estou pilhando a criança. A fala, ela é hipnótica. Eu posso pilhar ou eu posso desacelerar. Não tem gente que fala com você assim, uma palestra, assim, bem devagar, e que você olha e tem a impressão que vai dormir. Dorme. É uma energia que se cria, é um magnetismo que se cria. Kardec estudou quando estudou a qualidade dos fluidos. Então, a gente precisa ver a qualidade dos fluidos, a atmosfera mental, nesse capítulo 14 de A Gênese, você vai ver. Então, a mãe tem que entrar no processo de pacificação para acolher o pai, para acolher a criança. Então, a gente diminui a luz, não precisa ser correndo atrás da criança, sai correndo, aí que a criança fica animada, porque ela pensa que você está brincando com ela. Você vai, chama para perto de você através de uma motivação, a criança vem. Se você puder colocá-la num espaço que pode ser uma cadeira de embalo, só para você dar o tom, porque a criança no embalo ela segura um pouco mais, pode ser uma rede. A rede é um dos principais instrumentos psicoterapêuticos que tem na Amazônia. Tudo melhora na rede. Quando o casal está em crise, quando quer conversar com o filho, chama o filho para a rede, põe na rede porque ele não pode sair. Então você fica na rede, e no crê, aí você vai tratando, né? Uma dificuldade com o esposo, com a esposa, que ao invés de resolver com sexo, porque sexo não resolve problema de conversa, né? E rede não é bom para fazer sexo, né? Rede é bom para conversar, pitar para a rede, ficar lá do reco,
As pazes conjugais se fazem e traz a criança e pode fazer o mesmo. Essa forma de lidar com a criança é uma forma que vai levando a criança a refletir você. Nós precisamos respirar no coração. André Luiz fala do chakra do sentimento, que é o chakra cardíaco. Respirando no coração, você explora um ambiente de amorosidade capaz de você ter mais paciência com isso, ter paciência. Porque o que é que acontece, abrindo parênteses? A gente fica agoniado e quer que resolva. Qual é que a gente quer resolver? O que a gente faz? Joga para a escola. No Brasil, o que é que a escola faz? Joga por um cuidador. Tipo, a família, olha, tem que alguém acompanhar a criança. Porque a escola não dá conta. Então, a família dá para a escola e ainda diz assim, o que é que a escola está fazendo? Não, a escola não tem que fazer a educação da criança. Quem tem que fazer é o lar. A escola entra como apoio. A gente transfere a responsabilidade. A escola transfere para o governo. E o governo transfere para as ONGs. Fica um jogo de empurra, rifando a criança hiperativa. A criança especial. Isso não é justo. Tem que haver um mecanismo sinérgico no qual os protagonistas primeiro são os pais, depois os pedagogos, não os psicólogos. Pode também ser os psicólogos. Porque a abordagem norte-americana, ela se inclina mais para o quê? Para o remédio. É para o remédio. As escolas brasileiras, a criança começou a levantar das salas, põe Ritalina na criança, vai dando... Eu fico impressionado como se fez a cabeça, porque aí tem uma indústria, nós precisamos ser lúcidos, há uma indústria medicamentosa aí que vive do medicamento. E quando você dá medicamento, você silencia impulsos, mas não trata as causas. Aí a escola sugere que a ONG ou o médico, e aí o médico entra com remédio, e aí, entre aspas, se resolve, algumas vezes, você chapa a criança. A abordagem francesa é diferente, é a psicoterapia. Há uma psicoterapeuta, uma pedagoga brasileira chamada Isabel Parolin, que escreveu um livro com um pediatra da USP, um livro A2, mostrando como se faz o atendimento das crianças hiperativas, sem medicamento. Se você quiser usar uma medicação, você usa uma medicação natural, uma medicação homeopática, usa um floral, usa fitoterapia. Pode usar sim, mas a abordagem ela precisa ser de natureza psicopedagógica, ao lado, apoiando a família. A família precisa ser instrumentalizada para saber como lida com a criança. Então, penso que os passes ajudam demasiadamente. Nós temos lá na nossa Belém do Pará 3 instituições que fazem trabalhos especializados na evangelização infantil para crianças especiais. Então, quando você tem uma criança especial, os centros encaminham para aqueles 3 centros espíritas que fazem esses atendimentos, que é feito por espíritas e profissionais que fazem um atendimento espiritual específico com a retaguarda dos passes, a retaguarda da reunião mediúnica, porque entram componentes espirituais que também incrementam a hiperatividade. Mas nós precisamos, meus irmãos, ter muita amorosidade. Quando você está atendendo alguém, mesmo que não seja criança, inquieto, o que é que se faz quando se tem um paciente em surto? Logo se quer medicar. Se é o psicólogo, você manda para o psiquiatra larga remédio. Nós não temos disponibilidade para atender empaticamente o enfermo que está com o psiquismo aberto para que você veja os seus sintomas. Se você tiver compaixão, você é capaz de poder fazer uma intervenção psicoterapêutica de alto gabarito e é capaz de entender a dinâmica do paciente. Não é contra o remédio, você pode usar o remédio, mas você não pode se excluir, porque como o médico ele não tem disponibilidade, ele põe o remédio no lugar. Então, se você se enche de compaixão, você atende o paciente psiquiátrico que está agoniado. Eu vi isso em Goiânia, um colega nosso, psiquiatra, chamado Mauro. Tinha um paciente que não falava. Então, ele começou a atender esse paciente, o pessoal internado, não se sabia a família dele. E lá, num dia, ele encaminhou para o trabalho de terapia ocupacional. Era a TO que fazia esse trabalho, né? A terapia ocupacional. Aí ela disse, não, mas ele não sabe nada, ele não fala, não sei o quê. Não, mas deixa... Aí, ele insistiu, ela deixou. Aí ele pegou,
com as tintas, fez uma borradeira lá, ele olhou e viu uma asa. E viu essa asa, e ele é homeopata, psiquiatra é homeopata. E ficou muito atento, e atendiu o rapaz, o cidadão, com muita amorosidade, que é um jeito dele mesmo, amoroso. Um dia, o paciente sobe no telhado. Quando ele sobe, o paciente está fazendo movimentos com os braços como se fosse voar, que é um sintoma de um medicamento homeopático. Ele fez associação com a pintura, pegou, deu um remédio homeopático. O remédio homeopático foi ao encontro da necessidade daquele paciente e, de repente, o mudo começou a falar. O mudo disse para ele: doutor Mauro, eu gosto muito do senhor. Era o doutor Mauro. E o Mauro, foi uma alegria. O Mauro começou a dialogar com ele, e ele ainda falando naturalmente muito pouco. E o Mauro perguntou: o que é que você gostaria de fazer? Ele disse: eu gostaria, depois, de falar no microfone. Tinha um microfone que falava para todo o hospital. Vocês precisavam ver a alegria quando o paciente foi para o microfone. Era o Mauro, o mudo, que estava falando. Quando foi fazer a nova pintura, sabe o que ele fez? Ele desenhou um pássaro. Ele melhorou, desenhou um pássaro. Como ele começou a falar, foi possível saber quem era a família, de onde ele tinha vindo. Foi possível fazer a inserção familiar dele. E diz esse colega, 6 meses depois, num dado momento, ele sendo acompanhado, já morando com a família, 6 meses depois, num dia que não era a consulta dele, ele voltou e disse: o que você está fazendo? Ele disse: doutor Mauro, eu comecei a sentir algumas coisas que eu senti da outra vez que eu adoeci. Estava havendo conflito familiar, ele percebeu que ia surtar, foi para o hospital e antecipou a consulta para ser atendido, para não enlouquecer. Porque a gente enlouquece para se proteger. A gente desmaia diante da mãe para não, porque a gente não dá conta, como mecanismo de autoproteção. A mãe agasalha a cabecinha do filho e diz que ele está dormindo, que ele levante e vá para a aula num sol quente, pela manhã de Belém do Pará, no asfalto, a criança esmagada pelo caminhão, porque ela não dá conta de saber, de encarar que o filho desencarnou. A gente enlouquece, que é uma forma da gente se proteger. A gente não dá conta. A outra não dava conta de perguntar para a mãe se ela era filha adotiva, com mais de 29 anos. Não dava conta de fazer essa pergunta óbvia, tendo a cara da mãe. Então, nós precisamos ter compaixão. Compaixão. E trazermos essas crianças, que são desafios ao amor, para que elas nos desafiem a amar mais e a poder ajudá-las. Porque a criança, ela entra na tua psicosfera. A tua energia é medicamento. O centurião dizia para Jesus: vai, cura o meu servo. Jesus: eu vou lá. Não, não precisa. Tu mandas, porque se tu mandares, ele cura. Jesus nunca viu uma fé tão grande em Israel. Era um romano. Não, mas eu sou soldado, eu sei que quando o comandante manda, ele é obedecido. Se tu mandares daqui, o meu servo cura. Como é que Jesus curou à distância? É a energia, a capacidade amorosa que a gente faz quando a gente toca no outro. Que na casa espírita está singelamente colocada como passe. Mas quando tu cumprimentas, quando tu abraças, quando tu olhas com compaixão, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho, aquilo te dou. Levanta-te e anda. Eram os discípulos à porta do templo. E o paralítico levantou e andou. Já não era Jesus, eram os discípulos. Então, uma mãe que abraça um filho, ela neutraliza, submerge o filho num campo de energia psicoterapêutico, energético, que funciona como uma medicação sem os efeitos colaterais da medicação. E quando ela é capaz de se disponibilizar, o pai, a mãe, o terapeuta, o professor, eles são capazes de poder fazer a diferença na mudança de script daquela criança que apresenta dificuldades, ou daquele doente psiquiátrico que apresenta dificuldades, pela abordagem que é mais humanística, que é espiritualista, que traz o componente de amorosidade
que é indispensável e que falece hoje nos atendimentos profissionais. Nós nos transformamos em técnicos. Esquecemos que somos pessoas. E nós espíritas sabemos que somos espíritos. Quando você atende alguém, você não está só atendendo alguém. Esse companheiro, esse psiquiatra, Mauro, ele diz assim, eu nunca apanhei de um paciente meu. Nunca tive medo dos meus pacientes. Mas eu sempre tive disponível para eles. E coordenava um hospital que tinha 800 internados em Anápolis, no Brasil. Então, há que se ter muita amorosidade, porque a gente dá remédio, porque a gente não consegue ainda dar o nosso amor suficiente. Mas nós que somos pais, se conseguirmos configurar esse caminho de entrega, talvez a gente vá reduzir em muito, porque por trás da inquietação tem um espírito com um conflito interno. Qual é o conflito dele? Foi durante a gestação? Foi na infância? Ele traz de outra vida? Se foi nessa vida, os resultados podem ser muito mais rápidos e muito mais alvissareiros do que a gente pode imaginar, numa abordagem amorosa, no diálogo, na conversa. Faz sentido para você isso? Agora, a déficit de atenção, a criança não aprende, as notas são baixas. Aqui nos Estados Unidos, a minha filha tem déficit de atenção. Ela não é hiperativa. Ela hoje está na universidade. E a médica dela disse que se ela não estivesse tomando o Vyvanse, ela não estaria lá. Pois é. Isso é uma possibilidade. Você dá o remédio e tem os efeitos colaterais. Por quê? Porque as pessoas são atendidas como se fosse feito em séries. Você faz uma prova para todo mundo. Uma pessoa que tem déficit de atenção, uma pessoa que tem deficiência visual, uma pessoa que tem deficiência auditiva, ela tinha que submeter uma avaliação separada. E a avaliação não precisava ser a mesma prova. Porque nós tratamos as pessoas como se elas fossem todas iguais, elas são diferentes. Então, um aluno que tem um déficit de atenção, ele precisa ter um olhar diferente, por isso que é uma abordagem pedagógica. Por isso que o aspecto pedagógico vai fazer a diferença. Ele, em sendo atendido diferente, você vai ver, porque aí o pai diz assim, não, mas ele sabe em casa, como é que ele tirou nota? Ele tem tanta pressa que ele entrega às vezes a prova sem completar. Então, nós não estamos avaliando o saber. Se alguém tem uma nota baixa aí, é um método. Não é a criança que não sabe. Agora você pode ir marcando, porque ela vai sofrendo bullying, porque ela vai tirando nota baixa, os professores vão fazendo pressão. Então, eu quero dizer de que às vezes a gente pode contornar e muito. Algumas crianças precisam de remédio, precisam e tomam remédio, sem problema. Agora, que o remédio não seja a primeira forma de resolver o problema, porque, meus amigos, eu queria saber na bolsa de vocês quantos remédios tem. A gente anda com remédio. Se vocês me perguntarem a mim quanto tempo eu não tomo um remédio, vocês vão ficar pasmados. Eu tomo homeopatia, é verdade. Eventualmente aí eu tomo homeopatia. Mas não me passa pela cabeça de que eu estou com dor de cabeça e tenho que tomar um analgésico. A gente toma, começou, às vezes, antes, não, eu posso ter, aí já vai antes o digestivo. E a gente pede para o outro, não tem nada aí para digestão. Ou chega na farmácia, o que tem de mais novo para o fígado? É uma hipocondria, não é verdade? Eu quero dizer aos meus irmãos que o remédio é uma indústria e de que nós somos compulsivos e de que a gente toma muita química que a gente não precisa. A gente precisava valer mais o corpo, às vezes está com dor de cabeça que está cansado, às vezes porque está precisando tomar remédio, às vezes a pressão está alta e você precisa diminuir a pressão do dia a dia ou ajustar o medicamento do antipertensivo que você já toma, em vez de estar tomando um analgésico. Às vezes você está precisando simplesmente respirar. Às vezes é uma interferência espiritual, que dá circunstancialmente uma dor. A gente não tem paciência. A gente não tem escuta para os nossos sintomas. A gente quer silenciar sintoma, não quer resolver o problema. A gente quer eliminar
a dor e gera um sofrimento. Porque aí toma um remédio e vem gastrite. Aí a gente toma um remédio para gastrite. Aí a gente vai entrando numa ciranda medicamentosa. Nós tomamos muito mais remédio porque nós procuramos tratar o sintoma e não nos cuidarmos. Essa visão compartimentalizada, fragmentada, tecnicista, medicamentalizada, que a nossa cultura tem. Nós precisamos inverter isso. Nós precisamos sair para uma cultura mais antropológica, mais sociológica, mais espiritualista, mais sistêmica, para que a gente possa lidar melhor com a vida. Porque tudo é assim. Às vezes a dor de cabeça é o conflito que tem com o esposo, com a esposa. Ou é a decepção que você teve com o filho, ou é a angústia que você está no emprego. Porque a Organização Mundial de Saúde, em 2004, ela levantou 10 itens que a gente deveria considerar, do ponto de vista social, que afeta a saúde. Vejam, a pequena infância, o que acontece com a infância, a exclusão social, o estresse, o trabalho, o desemprego. Olha quanta coisa em 10 itens que a gente nem pensa quando se trata de saúde, mas é fundamental que a gente pense nessas coisas quando se trata de saúde. Porque nós não pensamos saúde na pessoa. Quando eu olho para uma pessoa, eu já estou analisando a família dela e onde ela vive. Porque é uma pessoa que vem tonta, que não come, que o chão em que a casa onde ela mora é um chão de barro e é um espaço só, ela está precisando de comida. Entendeu? Vai dar remédio para dar comida, porque no fundo, a maioria dos remédios são substituídos pelo supermercado, pela quitanda, que a gente vai comprar ali, a substância, o alimento, mas nós prostituímos um pouco a nossa relação com o nosso corpo, com a vida, e a gente se perdeu muito nisso. Porque a gente tem muita pressa, a gente quer, porque tem que fazer as coisas. Se a gente reduzisse a pressa, nós íamos diminuir em muitos nossos sintomas. Dentre esses 6 elementos que eu citei, 5 aqui, exclusão, desigualdade socioeconômica é um outro que ele coloca, exclusão social é outro. Porque eu saio na rua do Brasil, hoje em dia, com perigo de ser assaltado em Belém do Pará, eu não posso sair com uma bolsa a qualquer hora do dia ou da noite. Os apartamentos estão sendo vendidos com a porta blindada ou não, você escolhe. Porta blindada de apartamento. Quando eu era pobre, lá na minha família de 7, a gente ficava vigiando, porque se o ladrão entrasse, a gente assaltava ele. A gente era tão pobre, dormia com a janela aberta. Agora as janelas são cheias de grade e o apartamento tem que blindar. Isso afeta a saúde? Afeta. A síndrome pré-traumática, você ainda nem sofreu o trauma, está adoecendo. Antes era a síndrome pós-traumática, sofreu um trauma e tinha que tratar. Agora é a síndrome pré-traumática, que gera o adoecimento psíquico. As professoras, posso dizer, do Brasil, depois de 21 anos de trabalho, elas começam a entrar com atestado médico. Quando você vai ver, a desculpa dela, em São Paulo, essa pesquisa feita em São Paulo, desculpa dela é assim, não, é o marido que está bebendo, é o filho que está usando droga. Mas você vai ver, o marido bebeu a vida inteira, o filho já estava usando droga não sei quantos anos. Por que agora ela está entrando com atestado médico? É que 21 anos de trabalho como pedagoga na escola pública de São Paulo, deu o que tinha que dar, ela não consegue mais trabalhar. Não é má vontade, não é fraude. É que nem ela sabe que já estourou. Aí ela vai nesses outros motivos que são motivos que já existiam. E se o profissional ele não tem sensibilidade, ele pensa que aquela mulher ou aquele rapaz, aquele homem, ele está querendo ludibriar o profissional, querendo um atestado médico gracioso. Não é. É que deu o que tinha que dar. Entrou em exaustão pelas condições de trabalho. E se ela recebe atestado médico, ao invés de se aposentar com 25, ela vai se aposentar com 30. Seria burrice dela entrar nesse esquema. Ela não seria tão burra, eles não seriam tão burros. Então, quando você olha o contexto social, você redimensiona a saúde do indivíduo. E a sua prática passa a ser mais solidária, mais compreensiva, com mais compaixão, com mais amorosidade. Então, amigos, para encerrar o nosso encontro, eu queria lembrar de Jesus. Joana de Ângeles diz que Jesus, tratando as pessoas, ele não precisava entrar nos sonhos, fazer uma pesquisa dos sonhos. Ele não precisava entrar num debate e ouvir demoradamente o paciente. Ele não precisava que o paciente fizesse catarses demoradas, como
as propostas terapêuticas envolvem, de que ele não usava medicamentos, de que ele não usava atitudes radicais, de que ele simplesmente amava as pessoas que entravam em contato com ele. E com seu magnetismo, ele era capaz de despertar aquilo que era o potencial das pessoas que eram cuidadas por ele, para que as pessoas se dessem conta do seu valor. E era capaz, com seu amor e seu magnetismo, de prospectar uma nova visão de vida, sustentando o paciente, sustentando a pessoa, sem de modo algum impor-se, mas sempre se dispondo. E quando falava, usava o recurso das parábolas ou da contrapergunta para que na forma da maiêutica socrática a pessoa pudesse encontrar-se a si mesmo como alguém que faz um parto e a si mesmo se redescobre. Nós temos em Jesus a possibilidade dessa cumplicidade à luz do pensamento espírita, nesse olhar abrangente, dizendo que a nossa saúde, nós temos como parceiros de referência, temos como fazer esse contrato interior com Jesus. A nossa tarefa é com Ele, não é contra a humanidade, contra a vida, contra os outros, contra os pais. Nós não precisamos depositar a nossa história de doença nem na hereditariedade, não precisamos colocar nos governos, não precisamos colocar nos espíritos, muito embora tudo isso faça parte de uma grande conjuntura. Mas podemos nos apropriar, usá-lo como um recurso de excelência e lidando com as disponibilidades que a ciência hoje nos propõe, porque o Espiritismo não é uma doutrina que vem substituir ciência nem religião, nós seremos capazes de catalisar a nossa saúde, porque temos em Jesus aquele que tirou o nosso trauma. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Obrigado. Agora, segure firme o que aprendemos até aqui. A doença mental pode ser dolorosa, devastadora, mas não é um castigo eterno. Ela pode ser ponto de virada, porta de transmutação. Alberto Almeida nos convida a abraçar uma visão que integra corpo, mente, espírito. A enxergar que as patologias mais profundas têm raízes espirituais. Memórias, desequilíbrios que atravessam encarnações, sentimentos não resolvidos. Mas também que há possibilidades de reconstrução, com compaixão, com amor, com consciência. Não precisamos renunciar à medicina, à terapia ou ao cuidado profissional. Mas precisamos recusar que a pessoa doente seja somente um caso clínico. Há um ser espiritual demandando atenção, acolhimento, perdão, reconexão. Se essa mensagem acendeu algo em seu peito, permita-se ser instrumento de cura. Estenda sua mão para quem sofre em silêncio. Deixe nos comentários aquilo que ficou em seu coração. Compartilhe com quem precisa ver que há esperança além da dor. Se inscreva no canal, porque juntos podemos erguer um mundo onde a saúde mental seja vista na sua totalidade, alma, mente e corpo, e onde ninguém precise carregar a culpa sozinho.